Olá, produtor! Seja bem-vindo ao nosso último episódio do módulo Planejamento Sucessório no Agronegócio da Cana. Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não assistiu os últimos 3 episódios, corre aqui em cima no link, assiste e depois corre para cá para ver o último. Primeiramente, eu vou apresentar os participantes. Se você assistiu os outros vídeos, você já conhece. Se esse é o primeiro que você está assistindo, vamos lá. Eduardo Rosa, gerente sênior da área tributária da PwC. Fábio Alexandre Martins, sócio-diretor da Confidence Governança e Gestão, associado da Fundação Dom Cabral. Então, para a gente fechar esse assunto, planejamento sucessório do agronegócio da cana, eu queria que vocês deixassem uma mensagem principal, assim, para quem está assistindo, para que ele entenda e procure saber mais sobre o assunto. Como a gente conversou nos bastidores, né? O objetivo desse bate-papo, né, é ilustrar e trazer à mesa diversos assuntos que precisam ser endereçados antes de uma tomada de decisão, né? Então, esse processo de sucessão, e principalmente no setor sucroenergético, né, que tem particularidades de propriedades em conjunto, regimes de consórcio, regimes de parceria, estrutura agrícola junto ou apartada, tem diversos elementos, famílias grandes ou famílias um pouco menores, com sinergia ou não dentro dessa gestão, né? Então a gente trouxe diversos elementos para mostrar o quão importante é na linha de sucessão, não só sob o ponto de vista patrimonial, mas de gestão do negócio, o quanto que é importante se preparar, né? A gente falou de burocracia, que burocracia para nós nada mais é do que, ainda mais no Brasil tratando de burocracia, né? Que é uma coisa amplamente difundida. Realmente é um processo que envolve um monte de situações que estão pertinentes e atinentes ao negócio dessas famílias e vão precisar ser visto, né? Então, a ideia aqui é transmitir para os produtores o quão importante é sob o ponto de vista contábil, fiscal, societário, jurídico, organizacional, para que eles, pensando a sucessão em suas famílias, né, comecem a endereçar os temas de forma programada e com um cronograma definido para que isso aconteça sem nenhuma ruptura. O Fábio, que tem bastante experiência, né, em conduzir isso junto às famílias, pode ilustrar um pouquinho também. Eu acho que, como a gente já falou aqui, é um tema complexo, né, e é um tema que exige tempo. Então, acho que a mensagem que a gente pode passar aqui para o produtor é que não tenha medo de pedir ajuda, né? Então, acho que à medida que surgiu uma questão muito específica, seja uma questão dessa sucessão patrimonial, seja uma questão de conflito familiar, seja uma dúvida, poxa, minha família está crescendo, como é que vai ser isso no futuro, né? De buscar ajuda, né? A gente tem a experiência de que, normalmente, quando a gente nega o risco, né, a gente vai ter problemas muito mais sérios lá na frente. Então, todo empreendimento, todo negócio tem risco. Então, se surgir no pensamento desse empreendedor ou da família essa visão de, poxa, como é que vai ser o futuro? Peça ajuda para tentar separar, né, o que de fato é mais prioridade naquele momento do empreendimento da família. Então tem alguns empresários, algumas famílias que procuram a gente, por exemplo, e falam, poxa, eu quero discutir a questão da sucessão patrimonial. Eu queria saber o que é uma holding familiar, né? Meu núcleo está discutindo holding familiar, mas o núcleo do meu irmão não quer saber disso. Porque aquilo surgiu naquele momento, para ele é uma prioridade naquele momento. Mas se a gente olhar o todo, olhar o cenário inteiro, talvez não seja aquele elemento específico. Aquele foi o que surgiu, né? E muitas vezes você acaba abrindo um olho para outras situações. Olha, você fazendo essa doação, você está trazendo uma pessoa que vai opinar na diretriz estratégica dessa empresa. É isso que você quer? Não, eu gostaria de eu mandar no negócio, embora eu quisesse fazer a sucessão patrimonial. Então a gente precisa pensar modelos que atendam essa sua demanda. Então, se eu quero passar os frutos e os lucros, mas não quero passar o poder político. Não, eu quero passar o poder político, estamos preparados para isso. Então, em cada uma das famílias existem questões específicas que têm como ser tratada. Então, por isso que o Fábio disse, buscar ajuda é importantíssimo, porque muitas vezes a gente olha um fator, segue aquilo, mas tem desdobramento que às vezes a gente não está visualizando. Não está olhando para isso, para os impactos desses desdobramentos. E às vezes aquilo que pareceu uma prioridade
Muitas vezes quando você vai conversar e vai desenvolver realmente o tema num panorama um pouco mais amplo, talvez não seja a prioridade. Eu deixei de pensar, às vezes, naqueles elementos lá na questão da dimensão da família, eu não pensei para trás. A família está crescendo demais. Às vezes eu estou olhando para um ponto aqui tão específico, mas eu não estou olhando para a família. Ou eu estou olhando, às vezes, para tal da governança corporativa e para a sucessão na gestão, talvez não seja o principal elemento agora. O principal seja a questão da transferência de patrimônio. Olhar o todo é importantíssimo, não se apegar àquilo que apareceu de forma emergente, falar, vamos resolver isso aqui agora. Né? Como isso vai trazer impacto muito forte para o futuro, vale a pena olhar sobre um panorama mais amplo. E aí a gente sempre procura lembrar, você tem a dimensão da família, tem a dimensão do patrimônio e tem a dimensão do negócio. Vamos olhar para essas 3 dimensões e ver se a gente encontra de fato qual é a prioridade para aquele empreendimento. Né? Lembrando sempre que elas precisam estar coligadas e ter sinergia. Só para ilustrar, imagina se eu deixo toda uma estrutura agrícola com a parte da família e a indústria dependendo dela. Se caso tem uma ruptura, essa parte não fornece para essa. E aí esse negócio aqui vai para água abaixo. Então, tem diversos elementos que estão correlacionados, né? Família, gestão, patrimônio, e tem formas disso ser conduzido assim e amarrado e formatado de uma forma que o processo seja mais tranquilo, né? Então, com bastante eficiência, né? Acho que nessa jornada do empreendimento familiar, principalmente no setor que a gente está discutindo, né, que é a cana, que é o produtor, a gente tem na verdade, tem um material que a gente geralmente usa para perguntar para as famílias, né, que tipo de família empresária a gente quer ser, né? E aí nós temos 4 dimensões que são importantes lá. A empresa de trabalho familiar, né, que é aquela que a gente quer fugir, né, é aquela que o familiar foi para dentro da organização, mas foi sem se preparar. Isso vai trazer um problema no futuro. A gente quer ser uma empresa de direção familiar, que é aquela família que deu condições para que esses familiares se desenvolvessem e fossem para o negócio preparados, né? A empresa de governança familiar, né, ou de governo familiar, então a gente conseguiu dar condições para que todo mundo um dia suba para uma posição de governança para olhar para o negócio, né? E a empresa dos investidores, né, que a gente tem poucas no Brasil, né, que são aquelas famílias que saíram definitivamente do negócio no futuro e passam a ser investidores de vários negócios, né? Então, nessa jornada, né, da empresa familiar, a gente procura alertar essas famílias. Que tipo de empresa familiar a gente quer ser? Né? Exatamente, perfeito. Ainda num cenário de Brasil, de crescimento econômico muito estável, baixo, né, quando não a retração, a busca de eficiência, de sinergia é muito importante. Então, essas famílias dar continuidade nesse negócio precisa que isso esteja muito bem definido e parametrizado para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila, né? Então, esse é o que a gente indica, né, para os produtores que avaliem seus negócios, a gestão, o patrimônio, as atividades, né, busquem eficiência, do seu ponto de vista societário, tributário, né, para que vocês tenham competitividade e consigam aí fazer a sucessão de uma forma menos traumática aí, para os herdeiros, né, desse negócio, né? Se eu puder deixar uma última mensagem do meu lado aqui, eu acho que a gente falou de tantas coisas, mas tem uma que é natural numa organização familiar e que eu acho que as famílias devem parar para pensar, que é o processo de abertura e discussão dessas questões todas em família, né? Para que isso não fique só nas mãos e sob o poder do fundador, né? Que abra um espaço para que a família debata essas questões que são relevantes. Na nossa experiência, a mudança só começa a acontecer quando o processo de abertura já foi bem desenvolvido nas famílias. Porque senão acaba acontecendo do fundador, do empreendedor, carregar aquilo durante tantos anos com ele, aquela pressão de ter sido fundador, que a família perde o timing, né? O processo de abertura já não vai funcionar mais se a gente deixar passar, né, aquela janela de tempo que é importante para que as famílias tomem consciência e se sensibilizem, né, para essas mudanças. Então, dê espaço para a discussão. A gente costuma dizer o seguinte, muitas vezes dentro de uma empresa a gente leva as questões da família. Então, se isso acontece, vamos tentar levar então também um pouquinho das questões da empresa lá para a nossa discussão em família, em casa, né? Já que as coisas em família às vezes se misturam tanto, vamos discutir um pouco mais essa abertura dos negócios em casa também.
Exato. Muito obrigada pela Obrigado presença você. de vocês. Então, produtor, se planeje, comece o seu processo de sucessão com antecedência, prepare os seus sucessores, converse com a sua família a respeito para evitar possíveis atritos futuros e não perca semana que vem um novo módulo. A gente está encerrando esse hoje, então muito obrigada, não esqueça de dar um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seus comentários aqui embaixo. Até semana que vem.